apresentar aí ela orixá desta casa, a Adelaide. Eu chamo ela de Adelaide, porque já é minha filha há mais de 50 e tantos anos. Ela sabe que eu sou assim um Exu, que comecei a desenvolver ela com 14 anos. Ela lembra bem disto. Depois meu irmão, que é o 7 Encruzilhada das Almas, tomou a frente e até hoje está com ela. Quero cumprimentar, ela na figura dela cumprimenta a todos. Cumprimento os mais velhos, os mais novos, os filhos, os netos. E quero dizer da felicidade de podermos estar aqui para poder ajudá-la nesta obra de caridade, porque esta mulher vale ouro, esta mulher faz parte de um grande projeto divino, que é o projeto de Deus. Quero então uma salva de palmas para ela. E dizer que sempre estarei ao lado dela. Posso não estar incorporado, mas desincorporado sempre estarei. Então hoje vamos... Exu, que é o primeiro orixá. Exu é um orixá. Nas leis de Orumilá, de Olorum, Exu é o primeiro e Oxalá é o último. Um abre e o outro fecha. Não existe um mais poderoso, o outro menos poderoso. Não, cada um com a sua função. Então hoje, Exu vai ser o primeiro a ser louvado, porque sempre tem que ser louvado primeiro. Porque ele abre os caminhos, os trabalhos, e ele é a ligação dos homens com os orixás. Exu é o que liga os pedidos dos humanos aos orixás. E o que é o orixá? O orixá nada mais é do que um anjo. O anjo que perdura e rondeia a cabeça de cada um. Então Exu é que faz a ligação entre os teus pedidos e o teu anjo. E leva eles até Olorum. Exu é o Senhor dos caminhos. E atendendo aos 7 das encruzilhadas, nós vamos hoje louvar Exu, que é um orixá. Dentro do candomblé, Exu é um orixá. Dentro da Umbanda, ele é um servidor. Mas, na verdade, como servidor, ele também não deixa de ser um orixá. Porque sem ele não se faz nada. Sem Exu não se faz nada. E eu, na qualidade de Exu, tenho que dizer a todos que é um grande prazer estar aqui, poder compartilhar com essa família dos filhos de Iemanjá, comandados pela Adelaide. Eu chamo ela de Adelaide porque eu tenho essa intimidade com ela. Eu chamo ela de Adelaide há muitos anos, não é verdade? Vocês chamam ela de outro nome, de mãe. Como é que é o nome dela? Lídia, isso. Então que nós estamos aqui hoje no sentido de dar continuidade e abertura aos trabalhos, dar início ao início dos estudos de várias religiões, comandados por ela, pelo outro compadre ali, não é isto? A fim de que todos possam ter mais intuições, mais conhecimentos e mais evolução. Vocês terem a felicidade, sintam-se felizes de serem filhos dela. Sintam-se felizes. Porque ela tem o conhecimento, tem os 7 das encruzilhadas das almas, que além de ser meu irmão, é um grande mentor espiritual. E vamos hoje dar início a essa série de conhecimento dos orixás. Hoje vou falar um pouco de cada orixá, mas, em princípio, vamos abrir a gira com Exu.
Vamos abrir com Exu, porque Exu é o caminho. Depois nós retomamos e falamos dos orixás. Tá certo? Uma salva de palmas para ela de novo. Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham muito axé, muita vida, muita glória, muita prosperidade financeira, muita prosperidade de saúde, muita prosperidade de amor. Por quê? O homem, ele é completo pelo amor, pela paciência e por tudo aquilo que possa fazer com que ele cresça, que é a prosperidade financeira. Laro Exu. Laro Exu! E que cada médium, cada médium, cada aparelho mediúnico possa ter no seu Exu, na sua Maria Padilha, na sua Exu Mulher, toda a prosperidade, toda a fé e toda, assim, obtenção de muita prosperidade espiritual. Sem Exu não se faz nada. Oromilá, quando criou o mundo, ele deu o início a Exu e o final a Oxalá. Então Exu sempre é o primeiro a ser reverenciado. Exu, que eu digo, Exu homem, Exu mulher. Sempre eles recebem primeiro as oferendas, os paôs, as cantigas, porque são eles que ligam todos os homens a todos os orixás. Olorum, quando criou o mundo, ele criou primeiro o Exu e depois o Oxalá. E na contenda dos dois, este fato ou aquele fato, os dois se degladiaram numa praça pública espiritual. E quando então Exu feriu a Oxalá com sua poção mágica que trazia na sua bolsa, todos os orixás falaram assim, Laro Exu, em admiração que Exu teria cegado a Oxalá no início do mundo. Mas Oxalá também deu o Opachorô na cabeça de Exu. E todos gritaram assim, epa babá. Então ficaram as duas saudações, Laro Exu e epa babá. Então Exu é o primeiro a receber as oferendas. É ele que abre os caminhos, é ele que liga os filhos aos orixás, é ele que traz aquilo que os orixás querem e aquilo que levam aos orixás os que os filhos querem. Então Exu não é simplesmente um espírito assim, sem caminhos, não. Exu é o caminho. Exuona é o caminho. Vocês cantam para Exuona, para Exu Tiriri. Hoje aqui cantaram para tantos Exus. Cantaram aquela cantiga para Tiriri. Que Exu é caminho, é energia, a vida, é determinação. E é verdade. Exu é que faz parte de todo o sistema de vibrações e assim augúrias dos orixás. Então, quando se reverencia Exu, quando se faz um padê Exu, não é tão simples dizer assim, não, eu vou fazer um padê Exu, eu vou fazer simplesmente um padê na encruzilhada e pronto. Não. Exu é muito mais que isto. Exu é a energia que te dá vida.
É energia que brota no teu coração, amando dos orixás. Por isso que o 7 das encruzilhadas hoje mandou abrir com Exu. Porque Exu, ele não é nada maléfico, longe disto. Nem Exu, nem Pombagira. Entidades de reverência, entidades que buscam elevar os filhos de fé na comunhão com seus orixás. E o que é o orixá? O orixá nada mais é do que o anjo que guarda a cabeça dos filhos. É o anjo guardião. Oxalá, o anjo da paz. Oxum, o anjo dos rios do amor. Nhansã, o anjo dos ventos. Omolu, o anjo da saúde. E assim por diante. Hoje, eu não vou me estender em outros orixás. Eu vou só falar de Exu. Por quê? Porque se eu fosse falar de todos os orixás, iria se perder a nossa lição. Iria todo mundo ficar cansado, iria todo mundo devagar. E não é esta a nossa intenção. Exu, ele é tido como dono do mercado. O que é dono do mercado? É o dono de todas as coisas iniciais. Então, quando tu reza o teu anjo da guarda, é Exu que leva as tuas preces, as tuas orientações, os teus pedidos ao anjo da guarda. E o anjo da guarda diz positivo, negativo, isto, aquilo, e Exu traz para tu, no teu sono, quando tu dorme. Então Exu nada tem a ver com o diabo. Não. Exu não tem nada a ver com o diabo. Exu não é o diabo. Não vai ser nunca o diabo. Embora muitas religiões tentem aniquilar e assim fazer com que Exu seja parecido com o diabo cristão. Mas Exu é só um guardião. É um guardião do amor, um guardião da saúde, um guardião dos teus pedidos. Aí tu fala assim, não, mas eu vou ajoelhar e vou orar ao meu orixá. Faz muito bem. Ora ao teu orixá. Mas é Exu que vai levar o teu orixá aos teus pedidos. Essa é a crença africana, essa é a crença umbandista, esta é a crença espiritualista que já nasceu há tantos anos atrás. Exu, então, o que é? Tu mesmo cantou. Exu é guardião, Exu é vida, Exu é caminho. Naquela canção do Tiriri. Vocês lembram da canção do Tiriri ou não? Sim. Vocês cantaram. Não é isto? Exu é caminho, energia é vida. Não é isto? É determinação, não é isso? Então Exu faz parte do dia a dia de vocês. Todos vocês. Pombagira é um Exu mulher, é um Exu feminino. Faz parte também do dia a dia de todos. É aquele espírito responsável pelo amor, pelas, como é que eu vou explicar assim para não ser tão assim divagante, mas é aquele Exu feminino responsável pelos carinhos, assim, por coisas tão sublimes. E Pombagira não é nada daquilo que se fala. Não é nada de mulher vagabunda, não. Pombagira não é isso. Pombagira é a responsável pelo amor, pela paixão. A paixão é uma coisa tão linda. O amor é uma coisa tão linda.
os trabalhos são uma coisa maravilhosa. E Pombagira é responsável por tudo isto. Então, Pombagira, nós temos que tirar aquela pecha de que Pombagira é uma mulher vadia. Não é vadia, não. Pombagira é uma mulher de respeito. Embora ela dança, ela seja uma bailarina, ela dê risada alta, ela é como assim uma pessoa de uma paixão argentina ou brasileira que vem trazer o amor, que vem trazer a palpitação, que vem trazer caminhos do bem. Então é isto que hoje nós estamos fazendo aqui, trazendo a verdadeira noção de Exu. Exu é o bem, não é o mal. Pombagira não é o mal, é o bem. Então eu gostaria que todos pudessem cultivar e fazer com que as suas entidades, Exus e Pombagiras, fossem tão queridos. Eles... Amém? Amém. Eu serviria para ser pastor, não é isso? Mas não sou pastor. Sou um Exu que veio aqui defender Exu e Pombagira e venho esclarecer a todos vocês que tenham com muito carinho essas entidades maravilhosas que vocês têm. Não importa se é uma entidade faz pouco tempo que vocês têm, faz muito tempo, não importa. O que importa é que vocês tenham fé, tenham presteza, tenham admiração e tenham muito carinho por elas. Porque elas, com certeza, jamais deixarão vocês na mão. Jamais. Tá certo? Claro, Exu? Ogum, que é o patrono de todas as demandas da vida de todas as pessoas. Ogum que foi dado a ele o poder, Ogum que foi dado a ele o poder, para que ele pudesse demandar para defender todas as pessoas. Ogum que é o guerreiro, que é o senhor do Acorô. O Acorô o que é? É um diadema que vai na sua cabeça. Ogum que é o senhor da cidade de Onirê. Onirê que é uma cidade africana, em que Ogum conquistou essa cidade a grandes guerras. Ogum que é o senhor também do silêncio. Embora ele queira falar, ele também é silencioso. Ogum que é o senhor que com Exu caminham juntos, que vence demandas. Ogum que faz com que o certo, junto com Exu, vire errado, e que o errado vire certo. Ogum que é o protetor de todos os terreiros do mundo. Ogum, meu pai. Que um orixá acabou por viver nessa cidade. Ogum que era chamado de Orariã. Orariã, o primeiro Ogum que existiu. E Ogum que viveu, desbravou o caminho, fez um monte de obras, teve irmãos, dentre eles nós podemos dizer Oxóssi. Oxóssi que vocês cantam, Oxóssi que vocês cantam e louvam, como sendo o senhor das matas, como sendo o senhor das folhas, como sendo o senhor da saúde, como sendo os encantados, os caboclos de Oxóssi, que também teve a sua parte grandiosa na sua vida nesta terra, no início em que houveram as mudanças assim espirituais das entidades. Oxóssi, que é o senhor da fartura, senhor da caça,
conhecido também por Odé, conhecido na Angola Portal a mim, conhecido, que não poderia faltar nas nossas palavras nesta noite. Oxóssi, que é o rei da terra na fartura, na prosperidade e na, assim, aquiescência individual da prosperidade. Oxóssi. Oxóssi, um dos orixás que foi trazido na terra por Olomum para começar a sua obra criadora. Okiaru. Passando por Abeokuta, terra de Oxóssi, nós vamos chegar na terra de Obaruaê, terra de Omolu, em que Olorum, depois de fazer a criação de todos os homens, deu a eles os defensores para a sua orquestração prosperar, só ter fartura na mesa. E também deu a Omolu, Obaruaê, Sapatá, Chaparã, que são orixás da saúde, não são orixás da doença. Eles curam as doenças, são orixás da saúde. Então, quando o Omolu andava no mundo cheio de feridas, ele acabou encontrando Iemanjá. Iemanjá, que é a grande mãe, não é isto? São filhos de Iemanjá aqui, não é isto? Sim. Odoiá? Odoiá. Odoiá? Odoiá. Isto. São filhos de Iemanjá. O Omolu acabou encontrando com Iemanjá e todo cheio de feridas. Iemanjá pediu que o seu filho Oxóssi pudesse trazer um milho para que, pelo calor, pudesse fazer assim um tapete para que o Omolu pudesse repousar. O milho estourado, que chama-se pipocas. E o Omolu, então, cheio de chagas, deitou nas pipocas com febre, e essas pipocas puxaram toda a quentura e curaram o Omolu. O Omolu, que é o dono da saúde, que traz a saúde a todos, foi curado por pipocas. Por isso que hoje tu dá presente São Omolu com pipocas do Alguidar. É isto? A Totó? Então o Omolu andando pelo mundo com muita sede, tinha muita sede, que é a dona dos rios, da água doce, é isso? Oxum, que mata a sede de todos os homens. Homens, quando eu digo, é a raça humana, homens e mulheres, crianças. Oxum, que é a dona dos rios doces, vendo o Omolu extremamente com sede, fez com que os rios dela pudessem matar a sede de Omolu. E tudo isto pela graça de Olodumaré. Então, o Omolu disseram assim, o Omolu que falou isto, ora eu, ó doce mãe, ora eu. E Oxum ficou sendo, então, a criatura, o orixá, que mata a sede das pessoas. A sede, não só material, mas espiritual. A sede do doce amor. Não do amor-paixão. Amor-paixão é pombagira que faz. Oxum é a mãe doce. É ela que é a dona do cabelo, é a dona assim que faz com que as pessoas renasçam pela sede da água. E ela dá as águas para que todos se banhem nessas águas e se tornem pessoas satisfeitas. Olha ali eu. Então Oxum
matando a sede de Omolu, matando a sede de todos. Mas a terra tinha muito calor, era necessário os ventos, era necessário vir aquela brisa para que pudessem ter um pouco assim de paz, para que pudesse ter um pouco de brisa. Então Olorum criou Inhaçã, criou Bacion dentro do candomblé, criou Bamburucema também, que é uma parte assim de Inhaçã na Angola, e disse para ela assim: faça ventos para que refresquem todas as pessoas, para que elas possam ter uma vida longa. E Oxum e Inhaçã aí começou então a fazer os ventos girarem, fazer os ventos refrescarem todas as pessoas. Barrei, ainda vendo que faltavam algumas coisas para a sua obra ficar perfeita. Faltava assim uma força que pudesse energizar a todos, que pudesse fazer do relâmpago uma força que pudesse fazer com que todos lutassem, que pudesse bradar enormemente, para que todos ouvissem. Criou Xangô. Caô, cabeça. Ele criou assim a figura de Airá, que é o irmão mais velho de Xangô, e fez com que ele então, quando visse que a terra estava cheia de discórdia, que pudesse emitir um som barulhento, a fim de que todos pudessem ouvir e saber que acima de todos estaria o poder de Olumilá, de Olorum. Então por isso criou o trovão, para que todos pudessem ouvir que ninguém estaria acima daquela força poderosa que é o Batalá. Então cabe assim. A guerra, tendências a discórdias, tem que haver assim a paz. Daí o Odumaru criou Oxalá, o Senhor da Paz. Presta atenção no que eu vou dizer. Oxalá não é Jesus. Presta atenção. Oxalá é um orixá anterior a Jesus. Jesus é o Salvador do mundo, mas Oxalá é o Senhor da Paz. Então Deus, Olorum, Oludemare, Olumilá, Ifá, mandaram ao mundo um anjo chamado Oxalá, para que ele pudesse dar paz a todas as pessoas. O dono da paz, o dono dos brancos que eu digo não é de cor, mas o dono assim do Alá, do pano branco. Me dá um cigarrinho. Todos vocês trabalham de branco aqui dentro. Por quê? Em virtude e respeito ao Oxalá, que é dono desse pano branco, que é a reunião de todas as cores. Então, o Odumaré criou essa paz. A paz que ninguém teria antes de Oxalá. Mas como Oxalá foi criado com Exu, ele só deixou Oxalá reinar depois que criou todos os orixás. Então Oxalá é o Senhor da paz, do pano branco. É o último orixá a ser reverenciado. Por quê? Porque ele fecha o início. Todo início tem um final, e ele é o final.
Então tem que fechar com ele. Saravão Oxalá e babá. Eita, babá. Salve Oxalá, salve o grande Criador, seu babá. E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Matou pescaria farta, ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para algum guerreiro. Campinas para Oxalá deu para seu boiadeiro. Jardim com lindos gramados deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá. E o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e luar, para Exu e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Matou pescaria farta, ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para algum guerreiro. Campinas para Oxalá deu para seu boiadeiro. Jardim com lindo gramado deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá. E o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e luar, para Exu e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Tchau, babá, salve Oxalá.